Quero convidá-los para ficar em pé mais uma vez. Podíamos fazer a leitura, e podemos, e às vezes fazemos com os irmãos sentados, mas hoje eu gostaria de abrir a Bíblia junto com vocês, no primeiro livro, em Gênesis, e com vocês em pé para fazer essa leitura. Gênesis capítulo 3. Vamos ler um texto nos versículos 21 a 24, que é o texto imediato após a queda do homem, que sai da sua condição de santo, de limpo, de puro, de comunhão com Deus, e passa a ter uma nova experiência danosa para a sua vida, para a sua família, a experiência de viver sob o impacto do pecado. Então esse texto que nós vamos ler é o momento imediato que o homem sai de um ponto e vai para o outro, sai do ponto da santidade e vai para o ponto da condição de pecador. E a vida dele dá uma reviravolta por completo. A vida dele fica completamente diferente de tudo que ele tinha vivido até ali. Só essa rápida introdução para você, na leitura, entender um momento. Versículos 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ele até ali só conhecia o bem. E preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva desse jeito eternamente. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar a Deus, vamos orar. Oh, meu querido Deus, meu eterno e maravilhoso Pai, que nos move, que nos constrange, que nos trouxe aqui hoje, cada um de nós. Alguns de nós estão acostumados a estarem aqui todas as semanas. Alguém ou alguns talvez pela primeira vez estão aqui. Outros têm vindo. O Senhor é que tem movido cada um de nós, seja o que vem sempre, o que vem pela primeira vez, porque o Senhor tem sempre um propósito especial na nossa vida. E eu lhe peço que esse propósito se cumpra hoje, mas ele se cumpra por meio do entendimento da Tua Palavra, da revelação da Tua Palavra, que a Tua Palavra, que é inspirada, que tem a Tua essência, que tem o Teu pensamento, que tem expressa a Tua vontade, que derrama sobre nós o Teu amor, que a Tua Palavra esteja livre aqui. E as mentes que estão confusas sejam agora espainecidas, liberadas. Os corações que estão presos também sejam liberados, para que a Tua Palavra possa encontrar lugar. Pois a Tua Palavra não quer ficar apenas na superficialidade dos nossos ouvidos, ou de um prédio onde ela é dita, mas ela precisa chegar à nossa mente e descer ao nosso coração, para produzir em nós aquilo que Te dá prazer, e o que Te dá prazer é para o nosso bem, Senhor. Nós já cantamos aqui que tudo acontece para o nosso bem. Nós já cantamos aqui que o Senhor nos ama, e a Tua Palavra que trouxe toda essa revelação de conhecimento para nós, mas mais do que isso, também trouxe a revelação prática, experimental. Mas há pessoas que ainda não experimentaram Teu amor, há pessoas que ainda estão vivendo debaixo do peso do pecado, há pessoas que não Te sentem, que não Te conhecem, que não desfrutam do que eu estou orando e pedindo a Ti. E eu peço que todos nós sejamos banhados pelo valor da Tua Palavra revelada. Oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos digam amém. Por favor, queridos, tome o seu lugar, se assente. Como eu disse, o primeiro representante da humanidade, com a sua mulher, Adão e Eva,
estão confrontados com uma situação que até ali eles não tinham experimentado, eles não sabiam o que eram. Estavam envolvidos mentalmente, emocionalmente e sentindo já na pele os resultados disso, da chegada do pecado no mundo. A Bíblia conta na narrativa anterior, capítulo 1 e 2, sobre a criação de todas as coisas, a criação do homem e o estilo de vida que ele tinha em comunhão com Deus. Não tinha nenhuma necessidade. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava fazendo um seminário nos anos de 1981 a 1983, e eu me recordo da professora dando uma aula na sala, e ela usando esse texto e dizendo, eles eram perfeitos, eles tinham uma plenitude em tudo, eles tinham uma plenitude emocional, não tinham nenhuma crise, eles não tinham nenhum problema físico, não sabiam nem o que era dor, sofrimento, ruga, velhice, celulite, nem falar, ninguém conhecia isso, não tinha nem ideia do que era isso, não havia nenhum problema a ser resolvido, não havia nenhuma dívida, havia uma plenitude mental, emocional, física, espiritual. Assim ela se expressava e assim é a realidade. Tinha uma plenitude espiritual também. A Bíblia conta o detalhe em versículos anteriores, que Deus tinha o prazer de se relacionar com eles. E como que num chá da tarde britânico, Deus aparecia todas as tardes para ter um bate-papo com eles. Ali, tete a tete. Deus era como o vizinho mais próximo, como colega chegado. Deus não tinha que ser buscado, Deus não metia medo, não assombrava, Deus não era visto como alguém, era um amigo mais chegado. Eles tinham aquele relacionamento com o Criador de tudo, o Onipotente, e era algo muito natural. Não era fruto de jejum, não era fruto de oração, não era fruto de culto, não era fruto de leitura bíblica, não tinha nada disso. Era uma presença plena de Deus. Deus era assim, real, como nós somos reais aqui. Para eles era algo normal. Eles viviam essa plenitude. E se você me perguntar, eu não vou saber te responder quanto tempo eles viveram isso, porque a eternidade naquele tempo estava presente. E a eternidade não conta o tempo como nós contamos, não conta o dia como nós contamos. A eternidade não está sujeita às coisas de hoje. Então aquilo pode ter durado agora no nosso tempo, agora na nossa forma de contar os dias, aquele tempo deles, até porque eles também eram eternos, eles não tinham idade, eles não ficavam mais velhos, não enrugavam, não tinha nada disso. Então pode ser que isso durou, porque a Bíblia não diz tempo. Conta essa criação, essa forma de relacionamento com Deus, uma vida sem efeitos do pecado, que é o que Jesus veio ao mundo para restaurar e um dia nós desfrutarmos. E depois ele disse, não se perturbe, fica na boa, take it easy, tranquiliza o teu coração, porque eu vou para o meu Pai preparar lugar, para que onde eu estiver vocês estejam comigo também. Ele está falando isso no sentido de que vai voltar a ser como aquilo. É só esperar um pouco, que vai chegar a hora de vocês conhecerem o que Adão e Eva viviam. Então não havia noção de tempo. Então pode ser, Silas, que isso que eu narrei para vocês, eles viveram um ano na nossa cronologia, ou 100 anos. Pode ser que eles viveram décadas ou séculos, porque a eternidade não era medida, como não é. Tinha uma vida plena, não tinha preocupação, não tinha confusão, não tinha. Aqui, nesse momento da história, por culpa deles, por cederem a uma tentação, por terem olhos grandes, fala para o seu irmão, cuidado para não ser zoiudo, irmão. Fala para o seu irmão, cuidado para não ser guloso. Por eles serem zoiudo e guloso, puseram tudo a perder. E agora eles estão começando a ter noção de um novo estilo de vida, que o diabo os enganou pensando que eles estavam dando um up, quando na verdade eles estariam descendo ao pó da terra.
O diabo os enganou, e é assim que acontece. O diabo aparece na vida da pessoa, mostrando para ela que se ela desatender o que Deus fala, se ela viver do jeito dela, se ela tomar as decisões, se ela não atentar para o que Deus diz que é melhor, ela vai ser bam, 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 vai ser muito legal, vai ser muito bom. O diabo vem assim. E quanta gente continua pensando que está dando um up na vida, porque agora é livre, porque agora faz o que bem entende, porque agora vai fazer o que deseja, que não está mais preso e amarrado a ordens de Deus, a regras que Deus coloca, a mandamentos, e agora vou viver solto. E o diabo enganou eles, eles caíram nessa, eles pecam, e agora eles têm que lidar com uma coisa que eles não sabiam lidar. Porque ninguém está preparado para lidar com pecado. Mas a coisa mais natural dessa vida é ter que lidar com o pecado. Ter que lidar com os pecados que nós temos e com os pecados das pessoas que estão ao nosso entorno. Todos nós hoje temos que lidar com o pecado. E isso foi inaugurado nessa época. E eles tinham que lidar com o pecado. Assim como nós temos que lidar com o pecado. Eles não foram muito bem sucedidos nisso. E eu quero te dizer, adiantando já um pensamento dessa prédica minha, que ninguém é bem sucedido para poder tratar e lidar com o pecado. O único que pôde fazer isso já veio e já fez. E agora a gente tem que agarrar nos aventais dele, nos prender nos braços dele, pular no seu colo e dizer: me ajuda a lidar com isso. Ou melhor, lida com isso por mim. Só me ajuda a entender o que eu tenho que fazer. Estou falando de Jesus Cristo, o único que viveu nesse mundo e nunca pecou. O único que teve uma experiência de vida sem ter pecado. Dentro desse contexto. E lidou com o pecado. O único que não lidou com o pecado dele, mas lidou com o pecado dos outros. E Jesus passou a lidar com o pecado de toda a humanidade. Não só com os pecados cometidos no passado, ou no tempo que ele estava andando no mundo, como com os pecados que nós hoje cometemos. Ele lidou com o pecado. Mas nós temos tanta dificuldade, todo mundo não sabe lidar com o pecado. E aí existem as reações mais absurdas em relação a lidar com o pecado. Veja algumas delas. Por exemplo, uma atitude de lidar com o pecado, que é uma atitude deplorável, uma atitude tão destrutiva. A atitude como o próprio pecado é a negação dele, que é a marca da sociedade ateísta, da sociedade materialista, secularizada, das pessoas que vivem com o coração neste mundo, que estão presas nessa vida, que não se enxergam, que vão acabar, que vão morrer, que vão ter que prestar contas ao Criador, que vão ter que se apresentar diante de Deus, e estão resumindo a vida no sentido: é comer, é beber, é ganhar dinheiro, é resolver problema, é conquistar, é sexo, é diversão, é leitura, é formação, é faculdade. Resumem a vida nisso, e a mente é colocada nisso. E tem gente aí com 80 anos, 70 anos, já no pó da rabiola. A eternidade com Deus ou o inferno estão assim: vem, vem, vem. E eles estão assim, já com a mãozinha estendida, ou jogada para baixo, no simbolismo de para onde vão. E não estão nem aí, negando o pecado, ou negando, não dando valor a ele, dizendo: não existe, nada é pecado, tudo que eu quiser eu faço debaixo da linha do Equador, não tem problema nenhum. Nem que pecado, nada. É tudo liberado. Quer ser homem, seja homem. Quer ser mulher, quer roubar, rouba. Quer ser honesto, seja. Quer ser corrupto, seja. Quer mentir, minta. Quer fazer o que Deus fala, faça. Não quer. Que Deus, nem Deus não vai falar o que Deus fala, nem Deus existe. Então, pessoas que negam o pecado. Como se negar uma situação real fizesse aquela situação real não existir. Veja um exemplo de negação. KKKK. Palmeiras não é campeão mundial. Eu acho que ele é. Os negacionistas
Negacionista, não é. Ele é. A história, houve um dia na história que foi. Assim como o pecado. Houve um dia na história que o pecado entrou no mundo. E passou a dominar todos no mundo. Mas os negacionistas negam o pecado. Nada é pecado. Agora tem os outros que lidam com o pecado no inverso do negacionismo. São aqueles que para eles tudo é pecado. Pessoas que lidam errado com o pecado. Tudo é pecado. Eles vivem debaixo de toda acusação, sendo acusados e acusando. Se vestem com uma roupa de anjo e dizem, não, é tudo, não posso ir, não posso ficar, não posso falar, não posso levantar, não posso ficar em pé, está errado se eu fizer isso, está errado se eu fizer aquilo, se o outro fizer também, tudo é pecado, ele só vem em pecado nele, nos outros, só tem pecado, tudo é pecado. Os outros são tudo pecadores, ele é pecador, todos os atos de todo mundo é pecado, tudo que faz é pecado, a criança é pecador, o velho, o ancião. Quem faz coisa boa faz porque é orgulhoso, então ainda é pecador também. Então são aqueles que lidam com o pecado, pegando o pecado, colocando num pedestal e dizendo, ele é um pecado. E tem aqueles que ficam sempre no meio termo, sempre tem isso. Tem o quente, tem o frio e tem o morno. Sempre tem. Tem aqueles que ficam no meio termo. São aqueles que dizem, não, tem pecado sim, mas o pecado não é tão pecado. É um erro. Aquilo que a Bíblia chama de pecado é uma falha, um comportamentinho. Pegam o pecado e dizem, esse pecado, ele está aí. Mas ele não é tudo isso. As pessoas não sabem lidar com o pecado. Nós temos dificuldade de lidar com o pecado. De alguma forma, todos nós tendemos a ir para uma dessas direções. Por isso que nós não sabemos lidar com o pecado. Só o Senhor Jesus Cristo tem a visão clara do pecado. Enfrentou o pecado de frente e tomou sobre si todas as nossas iniquidades, para lidar com o pecado sem ter pecado. Ele não desvalorizou o pecado, ele não supervalorizou o pecado, ele não diminuiu o peso do pecado. Nós, de alguma forma, se formos lidar com o pecado nosso e dos outros, nós tendemos para alguma dessas coisas. O Senhor Jesus foi o único que não fez isso e por isso Ele sabe lidar com o pecado. E quando a gente não sabe lidar com uma coisa, a gente vai se dar mal, a gente vai ter problema com aquilo. Aquele que não sabe lidar com uma faca vai se cortar, aquele que não sabe lidar com uma agulha vai se furar, aquele que não sabe lidar com uma furadeira vai furar lugar errado, aquele que não sabe lidar com alguma coisa vai ter problemas. E nós não sabemos lidar com o pecado. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 20, diz, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Aí começa a haver uma luz de como que o Senhor lidou com o pecado e nos aponta a maneira que nós temos que olhar para o pecado. Não podemos negar o pecado, desvalorizar o pecado, supervalorizar o pecado, mas nós temos que olhar para algo que seja maior que o pecado. Algo que é oferecido para que possa suplantar o pecado, porque nós não temos como lidar com ele, então precisamos de algo que tire ele, que apague ele, que mate ele, que destrua ele, porque ele em nossa vida vai nos matar, vai nos destruir, vai nos consumir. E o lidar errado com ele vai fazer essas mesmas coisas. Então nós precisamos de alguém que sabe lidar com o pecado, para tratar com o pecado e nós nos colocarmos na sombra dele, para podermos reagir corretamente em relação ao pecado,
seja no nosso campo de ação ou no nosso campo de reação, termos a postura correta em relação ao pecado. Vocês querem uma evidência muito clara de como nós não sabemos lidar com o pecado? Nós vivemos uma geração de gente que não existe pecado, então essas pessoas não se importam com Deus, não ligam para Deus, para as verdades de Deus. Nós temos uma geração de gente que supervaloriza o pecado e se tornam religiosos, fanáticos, no sentido hipócritas. Tudo é errado, tudo é sujo, tudo é pecaminoso, não tem nada bom, não tem igreja bom, não tem gente boa, não tem nada bom, é tudo errado. E se tornam aqueles crente chato, tem crente que é chato, tem religioso que é chato. E nós temos aqueles outros, como eu disse, que pegam o pecado, existe, mas ele não é tudo isso, acha a bola dele, ele não tem tanto efeito, ele não faz tão mal. Nós tivemos uma crise sanitária no mundo, na área de saúde, que foi a Covid-19, que tem efeitos até hoje, que mudou comportamentos e posturas de pessoas. Mas eu gostaria que vocês, porque todos nós vivemos intensamente a Covid-19, no sentido de perceber os efeitos e o que causou na humanidade a Covid-19, o que causou, a gente fala humanidade, mas não. Na nossa rua, no nosso condomínio, na nossa casa e em nós. As pessoas tiveram uma mudança completa de comportamento, de ação, de estrutura de vida. Ruas, como as ruas de São Paulo, uma capital, avenidas, como a Avenida Paulista, terça-feira à tarde, por exemplo, ou segunda ou quarta, vazia, sem uma pessoa na rua. Portas fechadas, pessoas trancadas dentro de casa. Pessoas cobrindo o seu lindo rostinho com uma máscara. Gente usando máscara para dormir. Pessoas se afastando da outra. Gente com medo de pegar o elevador e ter alguém dentro. Gente trancada dentro de casa 4 dias, 5 dias, sem pôr os olhos para fora, 1 semana ou 1 mês, ou 2 anos. Pessoas tomando posturas completamente contrárias ao seu prazer, ao seu querer, à sua vontade, tendo ações, algumas ações até completamente doidas, malucas. Eu não soube de ninguém, mas é capaz de ter gente que tinha medo de falar no telefone para não pegar Covid. Tudo porque olhou aquilo chamado Covid e pensou, isso pode me matar. Então eu tenho que tomar providências, eu tenho que fazer coisas para me proteger. Eu tenho que me esconder disso que pode me matar. Eu me recuso a comer, a ir, a fazer, a me relacionar, a mostrar meu rostinho bonito, a trabalhar. Eu me recuso a abrir a porta da minha casa, eu me recuso a sair na rua, porque isso pode me matar. O que eu estou querendo mostrar para fazer um comparativo é como, quando nós entendemos algo como trágico, destrutivo, que pode matar, nós somos capazes de fazer coisas absurdas, contrárias à nossa vontade, ao que desejamos, porque não queremos morrer. Então, por que as pessoas não sabem lidar com o pecado? Porque elas não olham o pecado como aquela chaga, aquele vírus mortal, aquilo que vai mandar a pessoa para o inferno, que ela vai viver toda a eternidade dela no colo de Satanás, sendo atormentada. E aí a gente tem uma geração, desculpa entrar no nosso meio agora, falando de crentes, vocês são, eu sou, mas falando de crentes de uma forma geral, uma geração de crentes carnais, crentes acomodados, crentes indiferentes, crentes que não buscam a Deus, crentes que não tomam providência, que não conseguem ficar 2 minutos ajoelhados para orar, que não têm temor de Deus, que não fazem o que Deus manda, que vivem do seu jeito. Por quê? Porque não sabem lidar com o pecado. O pecado vai mandá-los para o inferno. Mas alguns estão dizendo, pecado não existe. Nada, tudo está bem, não tem pecado. Outros estão vendo sobre o peso do pecado. E outros estão dizendo, não é tudo isso. Não é tudo. Onde já se viu? A Bíblia, eu sei que tem um versículo lá para congregar. Eu não congrego, qual é o problema? Como se o que a Bíblia diz para fazer, a gente tivesse a opção de dizer, não precisa fazer. Você faz se quiser. Se for da tua vontade. Agora, como a Covid ia matar fisicamente, um doido aparecia lá e falava, a partir de hoje ninguém põe a cara na janela. Pôr a cara na janela. A autoridade falou para não pôr a cara na janela. A
A autoridade falou que eu não posso olhar para os outros. A autoridade falou que eu não posso chegar a 2 metros de distância. Não, sai de perto. A autoridade maior que sabe lidar com o pecado, ele disse para fugir da aparência do mal. Ele deu mandamentos do tipo faça ou não faça. As pessoas não sabem lidar com o pecado por causa desses fatores que eu falei e agem dessas formas. O que a autoridade fala é uma sugestão que eu vou pensar, eu vou ver se eu quero, talvez daqui a um mês eu faça, talvez um dia, não sei se eu faço o que a autoridade fala, porque as pessoas não sabem lidar com o pecado. Adão e Eva estavam vivendo isso que eu estou falando agora. Eles de repente experimentaram o pecado, e a Bíblia diz que todos são pecadores, então todos experimentam o pecado, e depois não sabem lidar com o pecado. Por que nós precisamos entrar no esconderijo do Altíssimo? Nos cobrirmos com a sombra do Onipotente, nos trancarmos nesse esconderijo, colocarmos nossos pés sobre a rocha da salvação, nos cobrirmos com o véu da santidade, nos enchermos do Espírito Santo, porque a autoridade disse que precisa fazer isso para lidar com o pecado, não para lidar propriamente, mas para se sujeitar àquele que lida com o pecado. Se a gente tivesse a noção do que é o pecado, e estivesse disposto até a postura que temos que ter em relação a ele, então nós entenderíamos o que Jesus disse: não tenham medo daquele que pode matar a alma, o corpo, mas tenham medo daquele que além de matar o corpo pode mandar a alma para o inferno. Tenham temor dele, porque o medo, o temor nasceu em relação àquilo que podia matar o corpo. Mas será que é a mesma intensidade de temor, de medo? É medo mesmo que existe em relação àquele que pode mandar a alma para o inferno? Agora, por que nós temos que lidar com o pecado? Porque o pecado, assim como aconteceu com Adão, acontece com a gente. Ele nos fragilizou, ele fragilizou Adão e Eva. Eu falei de um estado de perfeição eterno que eles viviam. Mas vejam, o pecado fragilizou fisicamente o homem. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles. Ora, até ali estava todo mundo no peladão. Todo mundo nu, Adão e Eva, sem problema nenhum. Não tinham frio, não tinham calor, não dava coceira, não machucava o pé, porque não tinha sapato. Não tinha problema físico nenhum. Não tinha sol quente, não tinha frio de noite, não tinha que pôr cobertor, não tinha que pôr roupa. Não tinha perigo de doença, não tinha nada. Mas o pecado entrou e fragilizou. Eles tiveram que se cobrir. Estavam sujeitos às intempéries. Surgiram na vida deles conflitos que vinham de fora para dentro. Agora o espinho machucava, agora o chão já incomodava pisar em alguma pedra, agora o vento forte agora eles podiam pegar gripe, agora fisicamente ficaram fragilizados. O pecado fragilizou eles fisicamente. Além de fragilizar por fora, fragilizou por dentro. O pecado fragilizou eles emocionalmente. O versículo 7 diz que eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha um do outro. Então dentro deles começou a nascer constrangimentos, emoções agora afetadas. Não estou mais à vontade. Agora, nunca eles tinham ficado sem estar à vontade um com o outro e com eles mesmos. Agora eles já estavam olhando que estavam meio gordinho, ou a perna não era bonita, tem que cobrir, não tem que mostrar, eu estou com vergonha de mim. Ai, aquela pessoa, que coisa horrível. Agora eles estavam emocionalmente mexidos por dentro. O pecado mexeu com eles por dentro, fragilizou eles, a ponto de trabalhar com as emoções que eles tinham dentro de si. E o pecado fragilizou eles espiritualmente. Porque como eu estava narrando para vocês, eles tinham um relacionamento com Deus na base da naturalidade. Deus dizia: oh, Deus, chegou aí, legal, como é que foi de ontem para hoje? Senta aí, vamos bater um papo, tomar café. Eles tinham um relacionamento com Deus assim muito natural. Deus era uma pessoa. E
viviam, eu não digo em pé de igualdade quanto à divindade, mas em pé de igualdade quanto à falta de fragilidade, a senso de eternidade, a perfeição espiritual, perfeição física, perfeição emocional. Mas com o pecado eles ficaram fragilizados espiritualmente. E o que eles fizeram quando Deus apareceu para o chá da tarde? Se esconderam de Deus. Porque a fragilidade espiritual tira da pessoa o interesse da presença de Deus. Ela não quer estar no lugar onde a presença de Deus está invocada, onde está manifestada. Ela não tem prazer mais nisso. Ela não tem satisfação com isso. Então, quanto mais ela puder se esconder da presença de Deus, ela se esconde. Então eles ficaram fragilizados, e aquilo que era muito normal para eles, a presença de Deus, passou a ser algo que incomodava. Eu imagino que naquele tempo de perfeição, não havia contagem de tempo, mas na nossa contagem de tempo, eles passavam horas na presença de Deus, ou dias na presença de Deus. Porque a gente fala viração do dia, Deus ia à tarde, tudo expressões que nós entendemos dentro do nosso conceito de compreensão, mas naquela época não tinha nada disso. Então, na verdade, Deus vinha periodicamente e ficava com eles um tempo. Mas qual é o tempo? No nosso relógio hoje 1 hora 15 minutos, mas naquela não era 15 minutos, podia ser 2 anos. Entendem isso? A Bíblia diz para Deus, um dia é como 1000 anos. Essa é a perspectiva da eternidade. Então a presença de Deus não incomodava, era prazerosa, era satisfatória. Mas por causa do pecado, agora a presença de Deus era incômoda. Eles tinham que se esconder de Deus. Talvez eles não queriam ouvir o que Deus tinha para falar para eles. Talvez eles tinham medo de serem confrontados com o pecado que eles tinham agora neles. Deus mostrasse para eles a fragilidade deles, era culpa deles, seja física, emocional ou espiritual. Então era melhor se esconder de Deus, fugir de Deus, como se pudesse fugir de Deus. Então ficaram fragilizados espiritualmente. Aí Deus vem tratar com eles. Eu não vou ficar me prendendo muito ao começo do tratamento, quando Deus identifica a culpa, o pecado, o erro, aponta para eles, mas Deus julga a situação, Deus pune os culpados, Deus traz consequências para as situações, e depois Deus trata com eles. Como é que Deus trata com eles? Deus trata com eles trazendo provisão e livramento. E aí Deus começa a manifestar como que é saber lidar com o pecado, quem pode lidar com o pecado. Ele começa a mostrar o que Jesus faria depois. Vem trazer provisão e livramento. Veja, ele gerou provisão e livramento ao indicar que os meios humanos são insuficientes para o enfrentamento das dificuldades dessa vida terrena. Então Deus veio tratar com eles, mostrando tudo o que vocês fizerem para tentar resolver o problema que o pecado trouxe na vida de vocês, nessa vida aqui no Éden. Tudo que vocês fizerem não vai dar certo, vai ser insuficiente. Estou com frio, estou com vergonha, tenho que me esconder, não posso ver ela, não posso ver ele, é uma consequência. O que eu faço? Eu vou fazer roupas para me vestir. E a Bíblia diz no versículo 7, que eles pegam e costuram folhas de figueira para fazer roupa. Você já se imaginou vestido com uma camiseta de folha de figueira, uma cueca de folha de figueira? Você já se imaginou com isso? Se cobrindo com isso? Que tipo de proteção que isso dá? Fica imaginando, o cara de cueca de folha de figueira e faz... Lá se foi a folha de figueira. Um andar, um movimento, acabou a folha de figueira, um vento mais forte, acabou a folha de figueira. Mas na cabecinha vazia deles, eles estavam pensando: eu vou dar um jeito na minha situação, eu vou resolver o meu problema, eu vou tratar das dificuldades que eu tenho. As pessoas hoje, com seus cuidados na vida, eu vou resolver minhas dificuldades, eu vou tratar. Mas Deus, como eu disse, Ele vem trazer provisão e livramento. Versículo 7, eles fazem roupa de folha de figueira.
No versículo 21 diz que o Senhor Deus fez roupas de peles e foi lá e vestiu Adão e Eva. Deus pegou o animal, sacrificou, tirou o couro do bicho e fez roupas de couro. Couro a gente usa até hoje na roupa. Hoje pode usar até cueca de couro. Hoje você usa o couro e o couro protege, o couro tira o frio, e o couro dá livramento, o couro faz se sentir confortável, deixa a gente bonito. Mas quem é que fez a roupa de couro? Foi Deus que fez a roupa de couro. Quem fez a roupa de folha? O homem fez. Então, quando nós queremos lidar com as consequências do pecado na nossa vida, do nosso jeito, nós vamos ser insuficientes e fracassados. E as consequências do pecado são todas as intempéries que a gente tem, todas as dificuldades que a gente tem nesse mundo caído, todas as situações dessa vida que fogem do que seria uma vida plena sem pecado lá no Éden. Quando a gente quer lidar com essas coisas, por isso que o Senhor falou: não fiquem preocupados com o que haverão de comer, com o que haverão de vestir, com o dia de amanhã. Não fiquem ansiosos, não fiquem tensos. Você está querendo lidar com as coisas com roupa de figueira. O Senhor diz: deixa comigo, eu tenho couro para cobrir você, eu tenho couro para cuidar, para prover, para livrar você. Ele sabe lidar com o pecado. Os meios humanos são fracos e se deterioram, são insuficientes. Salmo 127, versículo 2 diz na NVT: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Folha de figueira, que não está dizendo não trabalhe, não faça nada, mas quando você está pensando em se cobrir com isso, você deixou a vírgula e o que vem depois. Deus cuida de seus amados enquanto eles dormem. Deus está com a oficina de costura aberta enquanto a gente está dormindo. Ele está lá, não sei se com um anjo, não sei com quem, fazendo as roupas para nos vestir, para a gente não passar frio. Ele está cuidando. Mateus 6, 31 e 33, eu já citei para vocês: com o que vamos comer, não fique preocupado, vestir. São os pagãos que fazem isso, quem não confia em Deus, quem está querendo se virar nessa vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A roupa Ele vai dar. O que mais que Deus fez? Também Deus gerou provisão e livramento, ao indicar que os meios humanos são insuficientes para o enfrentamento das dificuldades da vida eterna. Vamos pensar novamente na produção industrial humana e na produção divina. Na produção humana, pegam as folhas e vão fazer. A folha não tem um efeito duradouro, e a folha representa o quê? O alimento físico, a coisa física. Eles estão tentando resolver um problema que nasceu da eternidade dele com coisas físicas. Porque aquele problema não era um problema apenas presente, tinha um reflexo presente, mas era um problema de eternidade. Eles tinham perdido aquilo que eles tinham na eternidade que eles viveram. Eles tinham perdido aquela estabilidade, aquela perfeição, aquela comunhão com Deus, aquela perfeição física, emocional, mental. Eles tinham perdido tudo isso. E eles, quando pegam a folha, eles estão tentando resolver mais do que um problema físico, momentâneo, um frio, uma vergonha. Eles estão querendo resolver um problema eterno, para se sentirem confortáveis como eles estavam lá no Éden. Eles não poderiam conseguir isso pelos meios dele. Mas a fábrica de Deus está aberta. E Deus, para fazer a roupa de couro e resolver o problema físico, Ele mata um animal inocente, derrama o sangue. Sangue representa, na religião, na ciência, em qualquer lugar, representa a vida. Ora, o pecado traz morte, então é necessário matar a morte. O antídoto da morte é a vida. O antídoto é feito do próprio veneno. Então a morte tirou a vida, mas aquele que tem vida, se morre, ele toma a vida e mata a morte. Deus pega um animal inocente que não tem nada a ver com o peixe, quer dizer, não tem nada a ver com Adão e com Eva, mata esse animal,
E Ele não usa só a roupa para resolver um problema temporal. Ele usa o sangue para indicar um perdão. Você sabe onde eu estou chegando? Você sabe por que eu estive defendendo a tese verdadeira e única de que existe um Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e é o único que sabe lidar com esse negócio chamado pecado? Porque é aquele que derramou o seu próprio sangue, para que uma vez por todas o seu sangue inocente perdoasse do pecado e resolvesse o problema eterno, e desse uma cobertura agora eterna, para voltar ao Éden, para voltar ao estado original, para que sejam novas todas as coisas, para que haja um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, para que estejamos vivendo sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, para que percamos a noção de tempo e a eternidade existe e não tenha necessidade de sol, de lua, porque o próprio Cordeiro de Deus vai iluminar tudo. A gente não sabe lidar com os problemas físicos e emocionais. A gente não sabe lidar com os problemas eternos e espirituais. Tem aquele que lida por nós. É aquele que veio cheio de graça e de verdade. Aquele que veio dizer assim: eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sei lidar com o pecado. Eu sei tratar da sua vida. Eu sei te cobrir hoje, mas eu sei te cobrir por toda a eternidade. Eu sei te livrar das consequências temporais, mas também das consequências eternas. Se você quer fazer do teu jeito, não, eu sei que eu tenho problema, eu tenho pecado, tenho dificuldade, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, eu vou pagar uma conta, eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer um sacrifício, eu vou dar uma oferta, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer a minha folhinha, minha roupa de folhinha. Eu vou ser religioso, eu vou cumprir atos religiosos, eu vou fazer do meu jeito. Você vai perceber que essa roupa vai rasgar rapidinho e não vai atender, você vai continuar com frio ou com calor. Pedrinha vai continuar machucando o pé quando você andar. Marcos 8,36. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? 1 Coríntios 15,19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O que você vai fazer da tua vida e com esse fato presente na tua existência e na minha, em todos nós, que é o pecado que está ao nosso derredor, que está destruindo pessoas, destruindo situações, acabando com a sociedade, com as famílias? O que você vai fazer? Vai lidar do teu jeito ou vai deixar aquele que sabe lidar por você, e você vai se esconder nele, vai pular para os braços dele, vai sentar no colo dele e vai dizer: eu creio em ti, confio em ti, fala que o teu servo ouve. É assim que eu tenho que viver, vou viver. É assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que usar a máscara. Eu vou usar. Alegoricamente, lembra da Covid? Será que é possível que tenha algum ser humano que gosta de usar máscara? Usou porque foi dito que precisava ou porque precisa. Mas eu tenho que usar? Eu vou usar. Eu tenho que me trancar em casa? Eu vou me trancar em casa. Eu tenho que não me relacionar? Eu não vou me relacionar. Será que você está pronto a ouvir o que o Senhor fala e dizer: o Senhor disse, eu vou fazer. O Senhor falou para viver assim, eu vou viver assim. Tem um mandamento na Bíblia: para eu agir desse jeito, eu vou agir. Para eu reagir dessa maneira, eu vou reagir. É só quem sabe que o pecado é pior que Covid. É só para aquele que não está pensando que eu quero ganhar a minha vida, mas está pensando: eu quero salvar minha alma. Eu não estou com medo de perder a minha vida, eu estou com medo de ir para o inferno. É só para esse. Como é que você está vivendo? Roupa de folha de árvore ou roupa de couro? O que
que você está vivendo? Como é que você está lidando com o pecado? Você vai negar simplesmente? Não existe? Ué, não é porque você diz que não existe, que não existe, existe. Não acredito, qual o problema? Vai para o inferno sem acreditar. No inferno vai ter dois tipos de gente: o crente e o não crente. O que acreditava nele e foi para lá, e o que não acreditava nele e foi para lá também. Por quê? Porque tem aquele que não acreditava nele e quis negar, e tem aquele que acreditava nele e quis supervalorizar o pecado. Esqueceu que a graça superabunda onde abunda o pecado. Esqueceu que a graça é maior que o pecado. Esqueceu que tem uma roupa melhor do que a folha de figueira, que tem aquele que sabe lidar com o pecado mais do que nós sabemos. Então, mesmo crendo que existe o inferno, que não quer ir para lá, vai para lá. Queria convidá-los a ficarem em pé. Sempre o Ministério de Louvor prepara e canta algum louvor condizente com a mensagem. Então cante ou ouça a mensagem que é cantada agora, para que o teu coração possa refletir e a tua mente possa se concentrar no que você acabou de ouvir. Eu estou falando de coisa séria, gente. Estou falando de algo mais sério do que Covid. Estou falando de coisa muito séria com você. E saiba, a Covid matou gente velha, mas matou gente jovem. No começo da pandemia é só para velha, só velho que pega. Os jovens ficam tranquilos. Depois até criança morrendo de Covid. Adolescente, jovem. Não fica aí pensando, eu vou colocar uma roupinha de couro quando eu ficar velho. Pode não dar tempo. Vai morrer com folhinha de figueira, sem proteção. Fica pensando, é amanhã. Tem muito tempo. Como eu disse, tem velho na bico do corvo que não está nem aí, mas tem jovem também achando que não está nem aí. E tem jovem morrendo todo dia. Você pode ser o próximo. Como é que você está lidando com isso? O que o pecado vai fazer? Vai te levar para o inferno? Ou você vai ficar livre dele porque Jesus vai te livrar para o céu? Depende de você. Sabe o que Deus fez com Adão e Eva para prover livramento para eles? Nós lemos no texto inicial: tirou eles do jardim do Éden. Deus disse, coloca para mim, Gênesis 3, 22. Vejam, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, conhecem bem o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre na condição de pecadores. Não está escrito isso, mas é isso que quer dizer. Porque a árvore da vida dava um fruto que garantia a eternidade. Ou seja, enquanto eles estivessem comendo do fruto da árvore da vida, eles viveriam na eternidade com Deus, sem fragilidade, sem nada de mal sobre eles. Mas o dia que eles comessem, Deus disse, vocês morrerão, ou seja, perderão vida. Não viverão mais para sempre. Então Deus fala, se eles agora comerem do fruto proibido, ou melhor, se eles comerem do fruto da árvore da vida, hoje eles não estão em condição de eternidade, estão em condição de condenados. Se eles comerem do fruto que não devem comer, que é o fruto da árvore da vida, que agora não devem comer, que antes deveria comer, eles vão ver sempre assim, não tem mais chance para eles. Mas Deus provê livramento. Versículo seguinte, 23. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou, tirou eles de perto do fruto da árvore da vida, lançou eles fora do jardim do Éden. Eles passaram a trabalhar lá fora, saíram do Éden. Versículo 24. Depois de expulsá-los, ainda colocou guardas na porta do jardim, para não deixarem chegar. Tem gente que pensa que é punição, é cuidado. É cuidado. É Deus dizendo, eu já tenho um plano preparado antes da fundação do mundo. Eu já sabia disso. Eu agora tiro eles de perto da árvore da vida, para eles não viverem eternamente como pecadores. E eu vou desenvolver na história o meu plano, até chegar o dia que eu vou trazer, não a árvore da vida, mas a própria vida, para aquele que dele comer desse pão que desceu do céu, nunca mais morra, mas tenha a vida eterna. Eu vou tirá-los do jardim, deixá-los fora por um tempo, até que eu traga a verdadeira vida, e todo que crer nele viverá para sempre agora.
é provisão, é cuidado, porque Ele sabe lidar com o pecado. E Ele provê livramento. E por isso que Ele fez isso. Pense nisso que eu te falei. E se você não está sabendo lidar com o pecado, se essa mensagem em algum momento o Espírito Santo, Deus mexeu em você, talvez alguém aqui não sabe o que é esse mexer do Espírito. Eu não manipulo você, eu não trabalho com a sua mente e seu coração. Se durante esse momento alguma coisa começou a mexer dentro de você, você sentiu alguma coisa, é o Espírito de Deus trabalhando em você e usando as palavras que eu falei para te dizer: eu te amo, eu quero cumprir na tua vida o meu propósito, eu quero te livrar do pecado, eu quero te dar a vida eterna. Você só precisa crer, e aquele que crê declara que crê. Não tem fé embustida. Creia aqui dentro, não. A fé tem que ser visível, tem que ser materializada numa ação, tem que ser visibilidade, ter visibilidade em comportamento. Quero orar por todos aqueles que de alguma forma o Senhor mexeu com a sua vida. Eu não sei a particularidade. Você pode ser crente, Deus mexeu com você em alguma coisa. Você pode nunca ter recebido Jesus como Salvador e o Senhor mexeu com você. Você pode estar buscando um caminho, como uma pessoa que me falou lá em João Pessoa: eu preciso que você me fale alguma coisa, porque eu estou buscando uma direção. Você, não sei qual é a tua situação. Enquanto cantamos, é a sua oportunidade de sair daqui, dali, aonde você estiver, vir aqui na frente. Daqui 1 minuto ou 2 eu vou estar orando por todos que aqui vierem, se vierem. Você que sabe o que você faz agora, mas por favor, se salve, se entregue, deixe Ele lidar com o pecado. Jogue fora as tuas vestes de folha de árvore, deixe Ele te cobrir com peles que Ele tem para te cobrir. Minha alma Pode estava, vir. Vem cá, jovem, mas se por aproxima tua aqui. graça refeito sou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Senhor, durante todo esse tempo que estamos aqui reunidos, a ênfase está no Teu poder para lidar com o pecado, no Teu poder para dar cobertura, para dar proteção, para dar livramento, para trazer provisão. Deus, eu agora peço que a pessoa bendita de Jesus Cristo se manifeste em nosso meio, pelo poder do Espírito Santo, abraçando cada um daqueles que hoje diz: eu preciso vencer o pecado, eu não sei lidar, mas eu me entrego àquele que lida com o pecado, para confiar a Ele a minha sorte, a minha vida, para receber o Seu perdão, o Seu amor, para me receber, me entregar como um servo, uma serva para Ele. Perdoa e escreve o nome daquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Lava com o sangue do Cordeiro inocente, purifica do pecado. Eu lhe peço, Pai, lida com cada um e com cada pecado, como só o Senhor sabe lidar, como só o Senhor pode lidar, porque o que o Senhor faz é perfeito. O Senhor faz tem resultado. Então agora trata, Deus, muda o conceito de eternidade, muda o futuro dessas pessoas. Trata, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Em Ti está o poder para realizar isso. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, faz isso acontecer hoje, faz um milagre agora, manifesta Teu poder agora mesmo, enche esse coração de convicção, abraça, mostra o Teu amor, traz a paz que excede a capacidade de compreensão. Oh,
Senhor. Tudo isso está em tuas mãos, tudo isso pertence a ti. É o Senhor que faz através daquilo que nós falamos e pelo poder do Espírito Santo. Então age agora, perdoa agora, limpa agora, salva agora, muda agora. Não deixe para daqui meia hora, Senhor, mas agora. Que esse senso de necessidade espiritual seja respondido pela tua intervenção poderosa, Pai. Eu oro a ti, Senhor, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, digam amém.